Oi, quarto! Como é que vocês estão? Tudo bem? Então, na nossa última videoaula nós falamos sobre matemática e nós vamos retomar matemática hoje. Nós conversamos sobre fração, lembra? Fração que trabalhava uma representação, né, de uma parte de um determinado inteiro. Lembram disso? Então, lembrando que a fração só pode ser representada quando você tem um inteiro dividido em partes iguais, tá? Isso é muito importante. Quando vocês forem começar a representar, se for desenhar, se for de forma de desenhos, você tem que fazer um inteiro e dividir em partes iguais. Isso é muito importante, tá bem? Outra coisa que a gente viu na nossa última videoaula sobre fração é que a representação dela tem um traço no meio, né? Em cima é o numerador, né? E embaixo é o denominador. Lembram disso? O denominador, que é o número de baixo, representa em quantas partes o meu inteiro foi dividido, né? Quantas partes tem um total do meu inteiro. E o numerador, que é o número de cima, representa o que eu quero, né? Demonstra o que eu quero representar, né? Se eu quero representar as partes pintadas ou não. Se eu quero representar de um grupo, por exemplo, o nosso grupo de 20 alunos, eu quero representar apenas 3 alunos, né? Então, meu numerador vai ser o número 3, porque eu só quero representar 3 alunos, né? Então, lembrando que a representação ela se dá em um inteiro dividido em partes iguais e a representação através de fração, ela é baseada em numerador em cima e o denominador embaixo, ok? Eu vou trazer para vocês, vou mostrar para vocês uma imagem de uma representação. São 5 bolinhas, dessas 5 bolinhas, 3 foram pintadas. Então, você vai ter o 3 no numerador e o 5 no denominador. Vou mostrar para vocês agora, tá? Muito bem. Viram? Perfeito. Relembraram? Muito bem. Se não, não tem problema. Volta na videoaula, tá? Daquela última videoaula de matemática. Ou dá uma olhada, pausa essa videoaula, dá uma olhada de novo na representação, dá uma olhada de novo na foto, tá bem? Agora vamos lá, quarto, presta atenção. Seguinte, até então, a gente tem visto representação da parte pintada, né? Como, por exemplo, dessa última que eu mostrei para vocês, tinham 5 bolas. E eu trouxe o exemplo da representação de 3 bolas pintadas. Agora, vocês já pararam para pensar que eu também consigo representar as bolinhas, representar a parte branca dessa representação, dessas bolinhas que eu mostrei para vocês? Bom, são 5 bolinhas, 3 pintadas, só que agora eu vou mostrar um exemplo para vocês que não representa as partes pintadas. Como assim? Preste atenção. Vamos lá. Conforme a gente falava em sala de aula, dá uma ligadinha aí, ó. Atenção, foca. Eu vou mostrar um exemplo para vocês de fração, representação de fração, com o numerador e o denominador. Um número em cima e um número embaixo. Só que essa fração vai representar a parte em branco. Entendido? Não a parte pintada. Essa fração agora vai representar a parte em branco. Então, vamos lá, preste atenção. Se eu tinha 5 bolinhas, 3 foram pintadas, vamos dizer assim, me sobram 2 bolas brancas. Combinado? Agora, a fração vai mudar, tá? Vou mostrar na foto que a fração vai mudar. Por quê? Porque eu estou representando outra coisa. No exemplo anterior, eu representei 3 pintadas de 5 bolinhas no total. Agora, nesse exemplo que eu vou mostrar para vocês, eu vou representar as 2 bolas em branco
das 5 bolinhas do total. Por que meu denominador não mudou? Continuei com o denominador igual a 5. Por que não mudou? Porque eu não mudei meu inteiro. Atenção, eu não mudei meu inteiro. Eu continuo com o inteiro com 5 bolinhas. O que eu mudei? Apenas a representação. O que eu queria representar. Então, automaticamente, eu vou mudar o meu numerador, que é o número de cima, que é o que eu quero representar. No exemplo anterior, eu quis representar a parte pintada. Agora, nesse exemplo que eu vou mostrar para vocês, eu quero representar a parte em branco. Entendido? Então, representando a parte em branco, das 5 bolinhas, eu tenho 2 em branco, a minha fração vai ser uma fração com 2 em cima, o número 2 em cima e o 5 embaixo. Até então, 2 bolas em branco de 5 bolinhas no total. Entendido? Vou mostrar para vocês. Agora vai aparecer aí uma imagem, tá? Que mostra essa representação para vocês das partes em branco, ok? Muito bem, quarto. Então, agora, vocês já viram 2 exemplos de representação, né? Vocês viram a representação das 5 bolinhas que foi demonstrada para vocês. Das 5 bolinhas, representamos as pintadas e representamos as brancas, né? Foi colocado isso no exemplo. Agora, na nossa videoaula passada, eu falei para vocês que quando eu vou ler a fração, eu tenho uma leitura específica. Até falei para vocês que nós íamos ver isso numa próxima videoaula, que é essa de hoje. Reservei hoje para a gente conversar sobre essa leitura específica do denominador. Como assim? Vamos lá, vamos entender. Na fração, quando eu vou ler uma fração, né? Até então, eu falei para vocês pensarem assim. Por exemplo, vamos pensar no exemplo que eu acabei de colocar na imagem. 2D5. Não se lê dessa forma. O número de baixo, que é o denominador, ele tem uma leitura específica só para ele, né? O numerador não. O numerador é um número, você lê um número normal. Se for 1, você vai ler 1. Se for 2, você vai ler 2. Se for 10, você vai ler 10. Se for 50, você vai ler 50. Se for 25, você vai ler 25 e assim vai. Agora, o número de baixo, o denominador, tem uma leitura específica. Como assim? Vamos lá. Quando o denominador é o número 2, você não lê 2, você lê meio. Quando o denominador é o número 3, você não lê 3, você lê terço. Quando o numerador é o número 4, você também não lê 4, você lê quarto. Quando é 5, você lê quinto. Quando é 6, você lê sexto. 7, você lê sétimo. 8, você lê oitavo. 9, você lê nono. E 10, você lê décimo. Atenção, toda essa sequência do 2, 3, 4, 5, como é a leitura específica dele, preste atenção. Mas eu vou colocar uma imagem onde vocês vão poder pausar e sempre que tiver dúvida da leitura específica desse denominador, você pode voltar nessa imagem, tá bem? Além de outros exemplos que eu vou colocar, tá? Muito bem. Agora, eu só falei até o 10. E quando esse número passa do 10? Por exemplo, e se o denominador for 12? E se o denominador for 25? Desculpa. Se o denominador for 30, né? Denominador, número de baixo, lembrando. Bom, na matemática, números que passaram do 10 dentro do denominador, na representação de fração, a gente lê o número normal e coloca a palavra avos do lado. Isso mesmo. A-V-O-S, avos. Por exemplo,
Se eu tenho uma fração com 1 em cima, que é o numerador, e 15 embaixo, que é o denominador, eu vou ler essa fração 1/15, tá bom? Assim, exatamente assim, tá? É uma regra da matemática que a gente precisa obedecer. É dessa forma. Eu vou retomar isso tudo na ficha, tá bem? Como que se lê acima de 10, abaixo de 10. Então, por exemplo, outro exemplo. Se eu tenho no numerador número 3 e eu tenho embaixo, no denominador, o número 27. Seria 3 em cima e o 27 embaixo. Como eu leio? Eu leio 3/27. Entendido? Então, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9 e o 10, no denominador, eu tenho uma leitura específica para eles. Meio, terço, quinto, sétimo, nono, conforme eu falei para vocês, e eu vou mostrar no exemplo da imagem. Já do 10 para cima, eu leio o número normal e acrescento a palavra avos, tá bem? Seria isso. Outro caso específico também é quando na fração você encontra o 100 ou 1000 no denominador. O 100 você lê centésimo e o 1000 você lê milésimo, tá bem? Você também pode encontrar tanto o 100 quanto o 1000 no denominador. O número é muito grande? O número é muito grande, mas você pode encontrar. Até porque a fração ela pode representar inúmeros e diversos exemplos, né? Diversos mesmo, tá bem? Então, era isso que eu queria conversar com vocês hoje sobre a representação, retomar a representação e sobre a leitura específica da fração, né? Como eu leio especificamente o denominador, tá? Tendo dúvida, retome a imagem que eu vou mostrar para vocês e eu também vou colocar tudo isso explicado na ficha que vai seguir, na ficha junto com os exercícios. Combinado? Tudo bem? Então, conforme falei, vou colocar agora a imagem dos denominadores e suas leituras, tá bem? Então, viram a imagem? Muito bem. Seria isso, tá? Mais uma vez, se tiver dúvida, a gente conversa na plataforma, na aula no Classroom, que tá dando pra gente conversar, tá dando pra gente se entender um pouquinho melhor, tá dando pra vocês, pra eu verem o que vocês estão fazendo, tá? Qualquer dúvida vocês mandem pra mim. Lembrando que lá no Classroom vocês vão receber uma ficha, então depois de assistir essa videoaula, vocês vão fazer essa ficha e vão mandar pra mim, que eu vou corrigir e vou mandar para vocês de volta, tá bem? Qualquer dúvida, vocês me mandam lá no comentário ou pode botar no mural. Eu estarei online para nossa aula, para nossa videoaula e para nossa aula online, tá bem? Seria isso, meus amores. Marcela tá morrendo de saudade, para variar. Marcela só fala isso, né? De saudade, eu só falo disso. Mas realmente tô morrendo de saudade de vocês, tá? Fiquem com Deus. Não esqueça do nosso combinado de sempre, que é estar conscientizando o seu vizinho, o seu colega, a sua família, em relação à pandemia que nós estamos vivendo, que a situação está uma situação crítica, mas nós vamos passar por tudo isso. Nós vamos nos encontrar já já dentro de sala de aula, na nossa rotina normal, não vejo a hora. Acredito até que já com Helena no mundo, né? E já vindo para alegrar tanto a mim quanto vocês. Vocês são tão curiosos de saber sobre ela. Ela tá ótima, ela tá bem, tá aqui mexendo na minha barriga demais. E é isso, tá? Não esqueça de lavar as mãos sempre, passar o álcool em gel se for na rua e sempre conscientizar o vizinho, o familiar, que tem que ficar em casa, hein? Se puder, é claro.
Podendo ficar em casa, fique em casa pra gente se ver o mais rápido possível. Um beijo carinhoso, fiquem com Deus.